Olá, meu nome é Arthur Santos e você está assistindo a quinta e última aula sobre o livro Pessoas Humanas e Divinas. Ao longo das 4 aulas anteriores, a gente dialogou bastante sobre o problema mente-corpo, idealismo, dualismo e fisicalismo. E vimos também como relacionar a doutrina cristã sobre as pessoas humanas com essas visões filosóficas da mente. Agora, a gente vai se voltar para outro tema. A gente vai se voltar para o tema das pessoas divinas. E iremos falar daquela que é uma das principais doutrinas que distinguem o cristianismo. A doutrina da Trindade. Existe um único Deus. E esse Deus subsiste em 3 pessoas divinas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, venha comigo na aula de hoje. Pessoalidade na doutrina cristã. Trindade. O nosso itinerário hoje vai ser, primeiro, trazer uma visão geral da Trindade, tá bom? Explicar o que é a doutrina da Trindade, como ela se desenvolve, quais são os pontos centrais que nós devemos estar comprometidos quando a gente fala da doutrina trinitária. Depois eu vou falar de algumas heresias acerca da Trindade, heresias essas que nós temos que evitar quando nós fazemos um estudo sobre a Trindade. Então, todas as nossas teorias, os nossos modelos teóricos acerca da Trindade, eles têm que se esforçar para evitar as heresias trinitárias. Nós temos que afirmar uma visão ortodoxa da Trindade. E o esforço de muitos teólogos analíticos cristãos é justamente o de como elaborar uma doutrina ortodoxa da Trindade e que seja, logicamente, coerente. E aí nós vamos ver alguns modelos da Trindade. Particularmente, nós vamos ver o trinitarianismo latino e o trinitarianismo grego. Vamos ver quais são as diferenças, quais são as convergências e também até mesmo, talvez, os problemas dessa distinção, né, entre trinitarianismo latino e trinitarianismo grego. Como eu vou mostrar para vocês, existem alguns filósofos e teólogos que argumentam que essa divisão desses modelos é inadequada. Mas ainda assim é uma divisão bastante didática que ajuda a compreender alguns pontos centrais dos principais modelos de Trindade apresentados ao longo da história da tradição cristã, tá bom? Então esse é o nosso itinerário de hoje. Espero que você goste dessa aula. Em primeiro lugar, vamos falar da nossa visão geral da Trindade, tá bom? O que é a doutrina da Trindade. E para isso devemos recorrer ao credo de Atanásio. Embora seja nomeado como credo de Atanásio, alguns estudos indicam que talvez o credo seja posterior a Atanásio. Na verdade, provavelmente é posterior a Atanásio, tá? Mas é atribuído a ele porque ele foi um dos grandes defensores da ortodoxia trinitária. E aí tem um ícone aí no slide que você pode ver de Santo Atanásio. Ele diz o seguinte: isso daqui não é o credo completo, tá bom, gente? É um trecho do credo. Mas a fé católica é esta: que adoremos o único Deus em trindade, e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância. Porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, e a do Espírito Santo outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é criado, o Filho não é criado, o Espírito Santo não é criado. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há 3 deuses, mas um só Deus. Gente, olha só as doutrinas. Aqui, esse trecho do credo de Atanásio mostra pra gente quais são as doutrinas centrais que todo cristão deve se comprometer. Tá? Que nós devemos adorar o único Deus em trindade e a trindade em unidade. Nós não podemos confundir as pessoas divinas, porque as pessoas divinas são distintas. O Pai não é igual ao Filho, o Filho não é igual ao Espírito, o Espírito não é igual ao Pai. São pessoas distintas.
Contudo, há uma mesma divindade. Tá? Ou seja, o Pai não é criado, o Filho não é criado, o Espírito não é criado. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas eles não são três deuses. As pessoas divinas são um único Deus. Tá? Não há três deuses. Não é um triteísmo, que seria uma forma de politeísmo. Não é. Aqui nós temos um monoteísmo. E é um monoteísmo que afirma a existência de três pessoas divinas. Ok? Isso daqui são as afirmações centrais, as afirmações que não podem ser negadas de modo algum por quaisquer cristãos. Não importando denominação, todos os cristãos, sem exceção, devem abraçar estas doutrinas. E aí nós temos alguns compromissos centrais da Trindade. Desde a Idade Média, começou a ser utilizado esse tipo de diagrama para explicar quais são as afirmações centrais ali da doutrina da Trindade, ok? E aí no diagrama vocês veem, em primeiro lugar, vamos ver a convergência no centro. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Tá? Há uma distinção de pessoas, é justamente o que o credo de Atanásio falou ainda há pouco, que a gente leu. Há uma distinção de pessoas. As pessoas da Trindade são pessoas distintas. Mas há um único Deus. Ok? E as três pessoas, mas são Deus. Tá? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Isso daí é um compromisso central dos cristãos e desde cedo na igreja, né, se entende que as escrituras ensinam isso. Quando João capítulo 1 fala que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Quando Atos 5 fala que quando Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo, eles estão mentindo a Deus. Então, quando Jesus, no seu último discurso aos discípulos, antes da traição de Judas, né, na última ceia, Jesus fala que enviaria um outro consolador. Então, os cristãos desde cedo entendem que as Escrituras, que o Novo Testamento, ele ensina a verdade trinitária. Embora a palavra trindade não exista na Bíblia, tá? Mas se ensina na Bíblia que o Pai é Deus, o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Mas também se ensina que essas pessoas são distintas. Até porque o Filho ora para o Pai, por exemplo. Tá? O Filho envia o Espírito, o outro Consolador. Então há uma distinção entre as pessoas divinas. Tá? Há uma distinção, mas ainda assim um único Deus. Isso é a doutrina cristã ortodoxa acerca da Trindade. Ok? E desde cedo, a tradição cristã, os cristãos entendem que as Escrituras ensinam isso. Então, uma doutrina da Escritura. Lembro que uma vez eu peguei o Uber e eu fiquei debatendo com um unicista, porque ele me viu lendo um livro de filosofia cristã. E aí ele questionou sobre a doutrina da Trindade. E aí ele quis debater a doutrina da Trindade comigo. Eu não queria debater, eu só queria ir para casa, né? Mas ele queria debater. Aí tá, a gente conversou ali. Eu tentando defender a doutrina da Trindade, né? E ele sendo unicista criticando. E a crítica dele, ela é a crítica mais padrão que existe por aí. Para críticos, essa parece ser uma doutrina obviamente contraditória. Como podem haver três pessoas igualmente divinas que existem como um único Deus? O filósofo unicista Dale Tugg, por exemplo, que inclusive escreveu o verbete sobre a Trindade na enciclopédia Stanford de filosofia, o Tugg argumenta que a identidade entre o Pai e Deus, por exemplo, e entre o Filho em Deus, implica que o Pai é o Filho. Então, o que contraria a afirmação de que as pessoas da Trindade são distintas.
E aí é gerada uma contradição. Então, para o Tug, né, quando você afirma que o Pai é Deus e que o Filho é Deus, você tem uma identidade, uma transitividade da identidade. De modo que você tem que afirmar que o Pai é o Filho. Só que aí você contraria a afirmação de que as pessoas da Trindade são distintas. Por quê? Porque uma das afirmações centrais da Trindade é que as pessoas são distintas. O Pai não é o Filho. E aí você tem uma contradição, segundo Dale Tug. Então, para os críticos da Trindade, né, há uma contradição na doutrina. E aí, a fim de responder às objeções, filósofos cristãos costumam elaborar modelos trinitários que possam ser coerentes e filosoficamente defensáveis, tá bom? Então, ao longo de toda a história, desde o início das controvérsias trinitárias, lá no início da igreja, entre os pais da igreja, desde o começo da história, surgiram modelos da Trindade que possam ser coerentes e filosoficamente defensáveis, tá? Em geral, esses modelos costumam ser divididos entre modelos da Trindade latina, que dá ênfase à unidade divina. Então, qual é a grande ênfase das teorias latinas da Trindade? É a unidade divina. E modelos da Trindade grega, que dá ênfase à diversidade de pessoas divinas. Então, qual é a grande ênfase dos modelos gregos da Trindade? É a diversidade das pessoas divinas. Não é que eles façam afirmações aqui, esses dois modelos, esses dois tipos de modelos, eles estejam mudando as afirmações da Trindade. Não é nada disso. Todos esses modelos estão tentando trabalhar com a doutrina ortodoxa da Trindade, de que existe um único Deus e três pessoas divinas. Todas essas pessoas são igualmente Deus, mas nenhuma das pessoas é igual uma a outra. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Tá bom? Então, todos esses modelos, tanto os modelos latinos quanto os modelos gregos, eles são modelos que tentam explicar a doutrina ortodoxa da Trindade. Tá? E eles têm também que evitar as heresias acerca da Trindade. Nós já vamos entender melhor o que é o modelo latino e o que é o modelo grego, porque teremos uma sessão da aula dedicada ao modelo latino e uma sessão da aula dedicada ao modelo grego. Mas antes disso, nós vamos ver algumas heresias acerca da Trindade. Por quê? Porque todo modelo que queira ser um bom modelo de Trindade para os cristãos precisa evitar as heresias trinitárias. Então, vamos lá falar das heresias acerca da Trindade. Heresias que surgiram, muito tempo atrás. A primeira heresia que vamos mencionar é o modalismo, tá? O modalismo é uma tese unicista acerca de Deus. De acordo com essa visão, o Filho e o Espírito não são pessoas distintas do Pai. Então, note, o que o modalismo nega? O modalismo nega a distinção de pessoas. Como a gente viu no credo de Atanásio, a Trindade afirma que as pessoas divinas são distintas umas das outras. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Mas o modalismo nega isso. Para o modalismo, não há distinção de pessoas, porque, na verdade, isso daí são apenas modos da divindade. Por isso recebe o nome modalismo. Em tal visão, há uma única pessoa divina que assume os papéis de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nessa visão, não há três pessoas divinas. Há apenas uma única pessoa que assume diferentes papéis. O papel de Pai, o papel de Filho e o papel do Espírito Santo. E essa visão ficou muito conhecida por ser defendida por Sabélio. Tanto é que às vezes ela é chamada de sabelianismo. Tá? Sabélio foi o heresiarca que defendeu o modalismo. Essa visão ela foi condenada logo cedo na igreja por teólogos ortodoxos como Tertuliano, Hipólito e Orígenes, de modo que o modalismo passou a ser entendido como uma heresia. Então, quando a gente for elaborar o modelo de Trindade,
a gente não pode elaborar um modelo modalista, porque a gente vai estar caindo em heresia. Tá? Nós temos que manter a distinção de pessoas. O erro do modalismo é confundir as pessoas divinas. O erro do modalismo é justamente não distinguir essas pessoas. Mas nós precisamos afirmar contra o modalismo a distinção das pessoas divinas. Tá? Nós precisamos afirmar que o Pai não é o Filho, que o Filho não é o Espírito e que o Espírito não é o Pai. Então, essa é a heresia modalista que deve ser evitada. A outra heresia, muito conhecida, é a heresia ariana, que surgiu após o sabelianismo. O arianismo recebe esse nome por conta de seu principal defensor, que foi Ário de Alexandria. Tá? A ideia central do arianismo é que o filho não é da mesma substância que o pai, mas em vez disso foi criado pelo pai antes do início do mundo. Então note, enquanto o trinitarianismo ortodoxo afirma que o filho é igualmente eterno, porque o filho é plenamente Deus, tá? E é eternamente gerado pelo pai, né? Isso que está lá no Credo Niceno, por exemplo. Ário está negando isso, está dizendo que o filho foi criado. Ou seja, o filho não é eterno. E o filho não é tão Deus quanto o pai, de acordo com essa heresia. Então note que essa visão aqui rebaixa a divindade do filho. Tá? Ela rebaixa a divindade do filho, ela nega a eternidade do filho. Teólogos ortodoxos como Atanásio, por exemplo, condenaram essa visão. E no Concílio de Antioquia e no Concílio de Nicéia, o arianismo foi declarado como heresia. Então, no Concílio de Nicéia foi elaborado, por exemplo, o Credo Niceno, tá? Que condena avidamente o arianismo como heresia. E afirma veementemente, tá, que o Filho ele é eterno. É eternamente gerado pelo Pai. Deus de Deus, luz de luz. Então, o concílio niceno, que vai gerar o credo niceno, ele afirma veementemente isso. A doutrina ortodoxa, então, diz que o Filho ele é da mesma substância que o Pai. São consubstanciais, assim como o Espírito Santo. A ideia de consubstancialidade aqui é central a toda a doutrina da Trindade. Então, mais uma vez, o arianismo é uma heresia e qualquer modelo trinitário que se preze deve evitar o arianismo. A nossa terceira heresia, nossa não, né? Pelo amor de Deus, está amarrado. A terceira heresia que nós vamos considerar aqui é a heresia triteísta. O triteísmo afirma que não são três pessoas subsistindo em um único Deus, mas sim três deuses. Essa visão é politeísta ao invés de monoteísta, obviamente. O triteísmo ele foi condenado no credo de Atanásio, porque o credo diz, não há três deuses, mas um só Deus. Então, nós não podemos afirmar a existência de três deuses, pelo contrário, nós temos que afirmar um único Deus, porque nós somos monoteístas. Tá? Essa visão ela não é, até onde eu sei, né? Ela não é defendida por nenhum teólogo ou filósofo, mas é possível acusar algumas teorias da Trindade de não serem ortodoxas porque implicam em uma espécie de triteísmo. Então, uma crítica muito existente às vezes, principalmente uma crítica que às vezes defensores dos modelos latinos fazem contra alguns defensores de modelos gregos, é a crítica de triteísmo. Tá? Por exemplo, Michael Rea acusa o Richard Swinburne de ser um triteísta. Essa acusação é feita pelo Brian Leftel também, que diz que o Swinburne é um triteísta. Então, embora nenhum defenda o triteísmo, é possível dizer que, olha, logicamente, determinados modelos podem implicar em um triteísmo. Então, é uma crítica bastante séria. Né? Então, ao construir um modelo de trindade,
nós também devemos procurar evitar a heresia triteísta. Nós somos monoteístas, tá bom? Isso é essencial para a verdade cristã. Depois de fazer essas considerações primeiro sobre a doutrina da Trindade em geral e depois sobre as heresias acerca da Trindade, podemos falar um pouco sobre o trinitarianismo latino, tá? O trinitarianismo latino recebe esse nome porque os defensores de tais modelos alegam que são influenciados por grandes nomes da Igreja Latina, da Igreja de fala latina, né? Que o latim era a língua, como Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. Cito aqui Brian Lefton. Brian Lefton, inclusive, tem um artigo nesse livro, Pessoas, tá? É o último artigo do livro, onde ele defende um modelo de trinitarianismo latino, no artigo dele. Tá? O Brian Lefton diz o seguinte: o credo de Atanásio diz que os cristãos honram um só Deus na Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não são 3 deuses, mas um só Deus. Essa estranha aritmética demanda uma explicação. Algumas explicações começam a partir da unicidade de Deus e tentam explicar como um só Deus pode ser 3 pessoas divinas. Como Agostinho, Anselmo e Tomás de Aquino seguiram esse projeto, chamemo-lo de trinitarianismo latino. Tá? O que é, então, o trinitarianismo latino? É a tese, seguida por Agostinho, Anselmo e Tomás de Aquino, de que a explicação da Trindade pode começar da unicidade de Deus, Deus como único ser, único Deus, tá? É um único Deus, e aí explicar como esse único Deus pode ser 3 pessoas divinas. Ok? O trinitarianismo latino, então, recebe esse nome, como já visto, porque se inspira em figuras da tradição latina, como Agostinho, Anselmo e Tomás de Aquino. O ponto de partida do trinitarianismo latino é a unidade divina para então argumentar como um único Deus pode ser tripessoal. Então, a grande ênfase aqui é a unidade divina. Aí o trinitário latino, ele vai argumentar que esse único Deus que existe, ele pode ser também tripessoal, tá? 3 pessoas distintas. Modelos desse tipo costumam utilizar analogias psicológicas na elucidação das relações trinitárias. Então, por exemplo, o Brian Lefton, que eu citei ainda agora, ele usa analogias derivadas do tempo. Né? Ele pensa ali as pessoas divinas como fluxos, como correntes de vida distintas na Trindade. É um modelo, é uma analogia, é importante dizer isso, é uma analogia. Na Trindade a gente trabalha muito com analogias para poder pensar os modelos, tá bom? É uma analogia psicológica. Então, e isso vem desde Santo Agostinho. Santo Agostinho utilizou várias analogias psicológicas lá no livro dele sobre a Trindade, para poder dar alguma explicação da Trindade, ok? Então esse tipo de modelo vai explicar dessa forma. E aí vai dizer que, olha, se a gente usa essas analogias psicológicas, a gente vai perceber que não há nenhuma contradição na Trindade. Então a Trindade é uma doutrina logicamente coerente e filosoficamente defensável, ok? É isso que eles vão fazer. E como é que eles vão fazer isso? Através dessas analogias de caráter psicológico. Tá bom? Uma crítica muito corrente contra o trinitarianismo latino é a crítica de que, às vezes, certos modelos, pelo menos, de que certos modelos não conseguem evitar o modalismo. Porque, novamente, como eu disse para vocês, nosso objetivo ao elaborar uma teoria da Trindade é evitar as heresias trinitárias. E aí uma crítica contra o modelo latino, geralmente os defensores do modelo grego fazem essa crítica,
Uma crítica contra o modelo latino é que o modelo latino não conseguiria evitar o modalismo, porque com o uso das analogias psicológicas, iria acabar caindo em algum tipo de modos da Trindade e acabar reduzindo a explicação a isso. Essa é uma crítica também bastante pesada. As críticas em geral nessa discussão são bastante pesadas. Mas isso é uma crítica feita pelo menos contra alguns modelos. Mas eu acho plausível afirmar que existem modelos latinos que conseguem, de modo plausível, evitar a acusação de modalismo. Tá? Existem modelos que conseguem evitar isso. Defensores do trinitarianismo latino no debate contemporâneo, que eu já citei aqui os clássicos, né? Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino. Defensores do trinitarianismo latino hoje são, por exemplo, Thomas Morris, o Brian Lefton, que eu já citei aqui, e a Eleanor Stump, né? Grande filósofa atomista contemporânea, também uma defensora do trinitarianismo latino, particularmente da explicação tomista da Trindade, né? A Eleanor Stump, ela faz uma defesa bem interessante dessa visão tomista da Trindade, ali no seu livro The God of the Bible and the God of the Philosophers, né? O Deus da Bíblia e o Deus dos filósofos. E a explicação dela é uma explicação bastante tomista da Trindade. Por isso a gente classifica como um trinitarianismo latino. Tá bom? Esses daí são grandes defensores dessa visão latina da Trindade. Ok? A outra visão aqui oposta é o trinitarianismo grego, tá? Que recebe esse nome porque tem como influência aqueles grandes membros da igreja grega do Oriente. E aí, eu trouxe aqui uma fala do Michael Rea. O Michael Rea não é um defensor do trinitarianismo grego. A gente vai ver depois que ele tenta propor uma superação dessas categorias. Mas ele traz uma explicação que eu achei muito legal e sucinta para explicar, por isso eu coloquei a citação dele aqui. O Michael Rea, isso daqui é no artigo dele chamado A Trindade, que está no Manual Oxford de Teologia Filosófica. Tá? Excelente artigo, nesse grande livro que é o Manual Oxford de Teologia Filosófica, que é o último livro da coleção Filosofia e Fé Cristã. O Michael Rea diz: a tradição grega, o trinitarianismo grego, por outro lado, tem suas raízes na Igreja Oriental. É sintetizada na obra dos padres capadócios. Toma a pluralidade das pessoas divinas como um dado adquirido e procura explicar a sua unidade. E os membros da tradição tendem a favorecer as analogias sociais. Então, olha só o que é característico aqui. Em primeiro lugar, o nome trinitarianismo grego, ele é dado aqui justamente porque as suas raízes estão lá na Igreja Oriental, de língua grega. Tá? E qual é o ponto de partida? É a pluralidade das pessoas divinas. E aí ele tenta explicar a unidade. Nota que é o contrário do ponto de partida latino. O ponto de partida latino é unidade de Deus e então procurar explicar a pluralidade. Já o ponto de vista grego é primeiro a pluralidade e aí você explica a unidade. E geralmente se usa analogias sociais para explicar a Trindade. Tá bom? Então, o trinitarianismo grego, como nós já dissemos anteriormente, recebe esse nome porque se inspira em figuras da tradição grega ou capadócia, como Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia. Okay? O ponto de partida do trinitarianismo grego, como visto na citação anterior, é a diversidade de pessoas para então argumentar que as pessoas divinas subsistem em um único Deus. E modelos desse tipo costumam utilizar analogias sociais na elucidação das relações trinitárias. Então, o foco dele aqui é mais social. Por isso, às vezes, esse tipo de modelo é chamado de trinitarismo social. Tá? Justamente porque o foco aqui das analogias são as analogias sociais. E aí vai se defender que essas analogias sociais mostram que não há contradição na Trindade. Note, todo o objetivo aqui é mostrar como essa doutrina não é contraditória. Tá bom? Então vai argumentar, a doutrina da Trindade não é uma doutrina contraditória. E aí os
trinitários gregos vão argumentar justamente que as analogias sociais elas podem nos ajudar na elucidação dessas relações trinitárias. Contudo, uma crítica que às vezes é feita contra o trinitarianismo grego é a crítica de que pelo menos alguns modelos do trinitarianismo grego acabam caindo em triteísmo, ou seja, em politeísmo. Eu já citei para vocês que o Michael Rea, por exemplo, acusa o Richard Swinburne, não só o Michael Rea, o William Alston faz essa mesma acusação, o Brian Lefton faz a mesma acusação, Thomas Morris também, todos eles acusam o Swinburne, por exemplo, de ser um triteísta, de defender uma espécie de politeísmo. É claro que o Swinburne vai dizer, não sou. Né? Se as críticas estão corretas ou não é outra história. O ponto é que essa é uma crítica bastante feita contra alguns modelos do trinitarianismo grego, que é justamente a crítica de que não conseguiria evitar o triteísmo. Tá? E aí se o trinitário grego disser, não, mas eu não sou triteísta, de fato, ele não é triteísta. Mas aí o que o crítico está dizendo é justamente que haveria aí uma contradição no modelo trinitário grego. Isso é uma crítica que se aplica, pelo menos a alguns modelos do trinitarianismo grego, tá bom? Mas me parece plausível também que existam modelos do trinitarianismo grego que não sofram com essa crítica, tá bom? Mas também é uma crítica bastante pesada. E aí nós temos aqui alguns defensores do trinitarianismo grego, como Richard Swinburne, que eu já citei. Ele tem uma obra chamada The Christian God, o Deus Cristão, onde ele defende o modelo dele de trindade. E ele ainda faz um argumento filosófico a favor da trindade. Geralmente, a maioria dos filósofos cristãos, e aí eu cito Tomás de Aquino, por exemplo, a maioria dos filósofos cristãos diz que não, olha, a trindade é uma coisa que eu sei apenas pela fé, porque Deus revelou a trindade. Né? Tomás de Aquino ele diz isso, a trindade é uma doutrina que eu sei pela fé, ultrapassa a razão. Mas o Swinburne, ele argumenta que a gente pode, através da razão, chegar à doutrina da trindade. Ele faz um longo argumento para isso na obra dele, The Christian God. Tá? É um argumento interessante. O William Lane Craig também é um trinitário grego, tá? O modelo dele também é de trinitarianismo grego, assim como o J.P. Moreland, que também defende o trinitarianismo grego. Na verdade, o Craig e o Moreland escrevem juntos também sobre isso, tá bom? Ambos defenderam essas analogias sociais para explicar como 3 pessoas divinas podem ser um único Deus. Ok? Então, os 3 aqui eles fazem essa defesa do trinitarianismo grego, desse trinitarianismo social que vem ali, segundo eles, dos pais gregos, dos pais da igreja que eram de língua grega. Tá ok? E eles também tentam defender os seus modelos das críticas dos trinitários latinos. Porque trinitários latinos criticam os modelos gregos e trinitários gregos criticam os modelos latinos. Contudo, como eu falei para vocês, existem alguns filósofos que questionam essa divisão entre teorias latinas e teorias gregas da trindade. O próprio Craig questiona também. Né? O Craig, embora ele abrace uma teoria grega, ele questiona essa divisão entre modelos gregos e latinos. Mas alguns também acreditam que ela é inadequada de maneira mais substancial. Tá? E aí, eu cito aqui Peter Van Inwagen e o Michael Rea. Ambos questionam essa divisão entre teorias latinas e teorias gregas da trindade. Eles defendem teorias trinitárias que superam a distinção entre modelos latinos e modelos gregos. Particularmente, eu não coloquei aqui nem no detalhe no mini curso, porque nós temos algumas complexidades adicionais, mas ambos defendem o que a gente chama de
teoria da identidade relativa. Então, o conceito de identidade ele é relativo nas abordagens do Peter Van Inwagen e do Michael Rea. Tá? Você vai ver uma defesa bem interessante aí do Rea no Manual Oxford de Teologia Filosófica também, ok? Onde ele vai defender essa teoria da identidade relativa e mostrar como ela se aplica à questão da Trindade. É uma explicação bem interessante, diga-se de passagem. E particularmente para mim, me parece que as teorias trinitárias, as teorias da Trindade, que buscam superar essa distinção entre teorias latinas e teorias gregas, elas me parecem acertar um ponto bem interessante. Tá? Embora as teorias latinas e teorias gregas já tenham marcado aí a literatura, e eu usei nessa aula para explicar a questão, ainda assim, o fato é que a boa parte dos estudiosos hoje tem chegado à conclusão de que essa distinção é bastante problemática para o debate. Thomas McCall, Van Inwagen, Rea, enfim, vários filósofos e teólogos têm chegado à conclusão de que essa é uma distinção problemática. A nossa defesa da Trindade, ela deve justamente fazer uso, em alguma medida, tanto de analogias sociais quanto de analogias psicológicas. Ambos os tipos de analogia podem ser úteis, mas também tentar abordar aqui outros modos de defender a Trindade, e defender ela de maneira ortodoxa. Porque lembrem, eu falei para vocês justamente que esses modelos eles estão sujeitos a algumas críticas muitas vezes. Então, um trinitário critica o modelo do outro trinitário. E aí o nosso objetivo é tentar conseguir um modelo que seja biblicamente fiel, ortodoxo, que seja fiel aos credos ecumênicos e que consiga mostrar justamente como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, e ainda assim existe um único Deus. Existe um único Deus. Nós temos que ter esse sentido justamente do monoteísmo, da nossa ênfase monoteísta e da nossa ênfase nas três pessoas divinas, que são distintas entre si. Tá? E são igualmente Deus. Ok? Isso daí é essencial para nossas abordagens, para a nossa defesa do cristianismo. Porque a Trindade é uma doutrina central do cristianismo. E como diz o credo de Atanásio, nós adoramos Deus na Trindade. A nossa adoração é uma adoração ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nós afirmamos desde o credo apostólico. E é essencial para a gente. Tá? Então, em nosso itinerário de hoje, nós tivemos uma visão geral acerca da Trindade, vimos algumas heresias acerca da Trindade, e aí vimos dois tipos de modelos que podem ser utilizados para lidar com a Trindade, o modelo latino e o modelo grego. Tá? Espero que você tenha gostado dessa aula, mas espero que, acima de tudo, também, mesmo que a gente tenha visto várias questões teóricas complexas e que levam a gente a pensar nas questões difíceis que surgem com doutrinas tão complexas como a doutrina da Trindade, mas que apesar de que isso nos pareça difícil, e é difícil de fato, mas que isso, acima de tudo, nos encha de louvor e adoração, para que a gente louve e adore a esse Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O louvor à Santíssima Trindade é que deve permear todo o trabalho filosófico nesse sentido. Então, o trabalho filosófico de um filósofo cristão deve ser um trabalho de louvor à Santíssima Trindade. Mesmo que talvez a gente não saiba exatamente explicar como. Nós temos as várias teorias filosóficas, teológicas aí para lidar com a questão, e temos as controvérsias entre as diferentes teorias,
mas todos nós devemos estar unidos justamente na crença ortodoxa da Trindade, né? E o filósofo, o teólogo cristão, deve fazer seu trabalho justamente em louvor eterno, em louvor, e vamos louvar eternamente a Trindade no dia da ressurreição do corpo, né? Mas um louvor constante e maravilhado com esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Fiquem com Deus. Eu agradeço por terem me acompanhado nessa jornada de 5 aulas desse minicurso, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Esta videoaula contou com o apoio da Bolsa 62.163 da John Templeton Foundation. Todas as opiniões aqui expressas são de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da John Templeton Foundation. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa leitura.